Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Você sabe, eu vou levar a santa palavra de Deus até você. Se concentre nesse ponto específico, segunda parte da mensagem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, no sentido da igreja em Sardes, na Ásia Menor. Sua vida, sua responsabilidade. Como se sente agora? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sua vida, sua responsabilidade, como se sente agora. Se concentre nesse ponto específico. Os imperativos para o reavivamento. Aqui está 5 imperativos de Cristo Jesus para a igreja em Sardes e para a igreja nos dias de hoje. Ser vigilante, fortaleça ou consolida o que resta. Lembre-se, obedeça e arrependa-se. Já pensou nisso? Podemos sintetizar esses imperativos de Cristo Jesus em 3 aspectos básicos. Uma volta urgente à santa palavra de Deus, a Bíblia.
Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, e eu acredito. Pense mentalmente. O que é que a igreja em Sardes ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar? A santa palavra de Deus, a Bíblia. A igreja em Sardes tinha se apartado da pureza da santa palavra de Deus, a Bíblia. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à santa palavra de Deus, a Bíblia. Uma igreja pode ser reavivada. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos do seu fervor, do seu entusiasmo, do seu profundo amor a Cristo Jesus e a palavra de Deus. Você aqui e agora pode deixar que a história passada lhe desafie no presente a voltar para a santa palavra de Deus, a Bíblia. Como se sente agora? Sua vida, sua responsabilidade. Quando você realmente começar a perceber que sem a Bíblia o cristianismo seria apenas uma religiosidade vazia, essa seria uma situação desesperadora. E isso a igreja em Sardes estava experimentando. Uma pessoa que se privou do conhecimento da Bíblia, ou uma igreja que se privou do conhecimento da Bíblia, privou-se do melhor que existe. Já pensou nisso? Você se lembra da última vez que leu a sua Bíblia e orou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O pastor Billy Graham, falecido, certa vez disse: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Não existe nenhum livro que tenha tanta variedade como a Bíblia, nenhum que tenha tanta sabedoria concentrada, quer se tratem de leis, negócios, moral e de outros sentidos. Quem busca
Quem busca orientação pode olhar dentro das páginas da Bíblia e encontrar a luz que precisa. Abraham Lincoln disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador, Cristo Jesus, nos é transmitido mediante esse livro, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Dispensá-la, então, é dispensar o próprio Deus. Cristo Jesus, quando ensinava o povo, citava as Escrituras como sendo a palavra do seu Pai. A Bíblia diz em João 14, versículo 10. As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. A Bíblia diz, e eu acredito. Como se sente agora? Lembra-te. Presente imperativo. Segue recordando. Nunca se esqueça de recordar. Arrepende-te. Aoristo imperativo. Ação completada. O momento de fazer oposição. O momento de fazer opção e deixar o mundo. O momento de fazer opção e deixar o mundo para trás. Um corte radical com estilo de vida mundano. Guarda o presente imperativo. Não deixe de guardar o Evangelho de Cristo Jesus e amá-lo. Sua vida, sua responsabilidade. Quando uma igreja experimenta o reavivamento, ela passa a ter fome da santa palavra de Deus, a Bíblia. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus, a Bíblia. Os crentes passam a ter fome de Deus e de sua santa palavra. Você agora vai se dedicar aos estudos das Sagradas Escrituras, a Bíblia. O verdadeiro reavivamento é fundamentado na santa palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o verdadeiro reavivamento, tem na Bíblia a sua base, sua fonte, sua motivação e seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, inovações litúrgicas e obras abundantes, dons carismáticos. O avivamento ou reavivamento é um retorno à santa palavra de Deus, a Bíblia. A igreja em Sardes, na Ásia Menor, foi convidada por Cristo Jesus à volta e vigilância espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A Bíblia diz
e eu acredito. A cidade de Sardes, na Ásia Menor, caiu, porque não vigiou. A cidade de Sardes, na Ásia Menor, fora invadida e dominada 2 vezes, porque se sentia muito segura e não vigiou. Foi invadida por Ciro da Pérsia e por Antíoco Epifânio. Cristo Jesus alerta a igreja em Sardes que se ela não vigiar, se ela, a igreja em Sardes, não acordar, ele, o noivo da igreja, Cristo Jesus, virá a ela como o ladrão da noite, inesperadamente. Sua vida, sua responsabilidade. A Bíblia diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, disse Cristo Jesus. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia será dia de trevas e não de luz. Cristo Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Sua vida, sua responsabilidade, como se sente agora a igreja em Sardes, na Ásia Menor, precisa estar vigilante contra a cilada de Satanás, contra a tentação do pecado e ainda mais as igrejas no dia de hoje. Fujam de lugares, situações, pessoas. Cuidado com a vaidade do mundo. Alguns membros da igreja em Sardes estavam sonolentos e não mortos. A santa palavra de Deus, a Bíblia, exorta a se levantar desse sono letárgico. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sua vida, sua responsabilidade. Preste bastante atenção nesse ponto específico. A Bíblia diz em Apocalipse 3:4: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso.
A Bíblia diz, eu acredito, os crentes fiéis precisam fortalecer os que estavam com o pé na cova e abrir os olhos daqueles que estão se contaminando com o mundo. Você precisa vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja em Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja em Sardes com o mundanismo. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Como se sente agora? A igreja em Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres na igreja em Sardes. A igreja em Sardes não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. A igreja em Sardes era ortodoxa, mas estava morta espiritualmente. O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo sua chama e seu ardor pela santa palavra de Deus e por Jesus Cristo. Sua vida, sua responsabilidade. Ouça agora uma volta à santidade. Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O torpor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas poucas pessoas na igreja em Sardes que permaneciam fiéis a Cristo Jesus e à santa palavra de Deus, a Bíblia. Embora a igreja em Sardes estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes da igreja em Sardes estava vivendo com vestes manchadas e não obras íntegras e perfeitas diante de Deus. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Se concentre nesse ponto específico e ouça. O agente do reavivamento. Quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito diz às igrejas. Cristo Jesus conhece o estado da igreja. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome, e que vives e está
morto. A Bíblia diz, eu acredito. Cristo Jesus conhece as obras da igreja em Sardes. Cristo Jesus conhece a sua vida, o seu passado. Cristo Jesus conhece seus atos, suas motivações, os olhos. Os olhos de Cristo Jesus são como chamas de fogo. Ele, Cristo Jesus, o noivo da igreja, tudo vê e tudo sonda. Já pensou nisso? Cristo Jesus vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus é rica. Ele, Cristo Jesus, vê que na igreja apóstata de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele, Cristo Jesus, vê que a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes está morta espiritualmente. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o noivo da igreja, vê que uma igreja que tem pouca força, como Filadélfia, tem uma porta aberta. Ele, Cristo Jesus, o noivo da igreja, vê que uma igreja que se considera rica e abastada, como Laodiceia, não passa de uma igreja pobre e miserável. Cristo Jesus conhece também a sua vida, sabe quem você é e o que precisa. Cristo Jesus é o dono da sua vida, Cristo Jesus é o dono da igreja. Cristo Jesus, o noivo da igreja, tem as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Já pensou nisso? As estrelas estão nas mãos de Cristo Jesus, isto é, os pastores estão nas mãos de Cristo Jesus. A igreja pertence a Cristo Jesus. É Cristo Jesus que controla a igreja. Ele, Cristo Jesus, tem autoridade e poder para restaurar a sua vida e a igreja. Cristo Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Cristo Jesus pode levantar a igreja das cinzas. Cristo Jesus tem tudo em suas mãos. Cristo Jesus é o dono da igreja. Ele, Cristo Jesus, tem cuidado da igreja. Ele, Cristo Jesus, exorta, consola, cura, restaura a sua igreja, restaura a sua vida. Como se sente agora? Cristo Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito, por meio de sua santa palavra, a Bíblia. Cristo Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Cristo Jesus é quem tem o Espírito Santo, o único que pode dar vida à igreja. A igreja precisa passar por um reavivamento ou enfrentará um sepultamento. Somente o sopro do Espírito Santo pode trazer vida para o vale de ossos secos. O profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos. Filhos do homem poderão reviver esses ossos, Senhor Deus. Tu o sabes. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a sua vida. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos transforme-se
no exército, numa igreja reavivada. Cristo Jesus é aquele que tem o Espírito e derrama sobre a sua igreja. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja de Cristo Jesus se levanta da morte, do sono do mundanismo, para servir a Ele, o noivo, o Filho de Deus, Cristo Jesus, com profundo amor e entusiasmo. Viu só que notícia boa! Cristo Jesus é quem envia o Espírito Santo à igreja para reavivá-la. O Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja morta espiritual. Quando Ele, Cristo Jesus, sopra, a igreja morta e moribunda levanta. Quando Ele, Cristo Jesus, sopra, nossa adoração formal passa a ter vida exuberante, passa a ser em espírito e em verdade. Quando Ele, Cristo Jesus, sopra, os crentes têm deleite na oração e permanecem conectados à oração. Quando Ele, Cristo Jesus, sopra, os crentes são tomados por uma alegria magnífica. Quando Ele, Cristo Jesus, sopra, os crentes testemunham dele em poder. A santa palavra de Deus, a Bíblia, diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele, Cristo Jesus. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele, Cristo Jesus. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. As bênçãos do reavivamento. Santidade agora é garantia de glória no futuro. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Eu fico pensando, a maioria dos crentes da igreja em Sardes tinha contaminado suas vestiduras. Isso é, tornaram-se impuros pelo pecado. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa, pureza, felicidade e vitória. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem vida com Cristo aqui, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Quem não se envergonha de Cristo Jesus agora, terá seu nome proclamado no céu por Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Eu fico imaginando, quando uma pessoa morre, tiramos o atestado de óbito, tira o nome do livro dos vivos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos livros. O salvo jamais será tirado
o seu nome do rol do céu. Já pensou nisso? O seu nome pode constar no registro de rol de membro de uma igreja sem estar no registro de Deus, no livro de Deus, o livro da vida. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que seu nome esteja inscrito no livro da vida de Deus, a fim de que ele seja proclamado por Cristo Jesus no céu. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz, eu acredito. Como se sente agora? Você quer entregar agora a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus, o Filho de Deus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, 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 venha aqui e agora para Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar a sua alma.